Olá pessoal, vamos falar nesse tópico sobre melhoramento genético animal. Bem, como vocês podem notar, o melhoramento genético animal trata das questões genéticas que podemos manipular para obter melhores ganhos com os animais. Como pré-requisito para a compreensão do melhoramento genético, alguns conceitos precisam estar muito claros. Os conceitos de mutação, migração, hibridação e consanguinidade. Vamos ver o slide? A mutação é o processo pelo qual um gene sofre uma mudança estrutural, ou seja, é mudança no DNA do indivíduo. Mutações podem ter diversas origens. Podem ocorrer quando acontece um erro espontâneo no momento da duplicação do material genético. Podem ser provocados por agentes mutagênicos de origem eletromagnética, química ou biológica, ou podem ainda ser induzidas em laboratório com o uso intencional destes mesmos agentes sobre organismos vivos. A migração é um movimento que as espécies ou alguns representantes das espécies fazem sobre a superfície terrestre. A migração permite que os indivíduos adaptados em um determinado meio levem suas características para outros ambientes e ali depositem seus genes. Isso permite que haja uma maior variação genética na população, gerando indivíduos menos propensos aos efeitos nocivos da consanguinidade. A hibridação é o acasalamento entre indivíduos de espécies ou raças diferentes, biologicamente compatíveis entre si. É possível o surgimento de híbridos de espécies diferentes, como a mula, por exemplo, descendentes da égua com o jumento. Estes híbridos são indivíduos inférteis, isto é, que não produzem descendentes. Raríssimos são os casos de híbridos interespecíficos férteis, porém, em biologia isto é possível. A consanguinidade é a denominação dada ao acasalamento entre animais com algum grau de parentesco entre si, por exemplo, pai com filhas, avós com netos, tio com sobrinhas. Vamos entrar agora nos métodos de reprodução. A monta natural é a forma pela qual a obtenção dos produtos não depende do homem. Na monta natural, os indivíduos se acasalam naturalmente, mas o homem pode controlar ou não onde ela pode acontecer. Ele pode, por exemplo, escolher o reprodutor do rebanho. Assim, ele sabe quem são os pais de cada indivíduo. A inseminação artificial é uma técnica que consiste na deposição mecânica do sêmen do macho no aparelho reprodutor da fêmea. Apenas a coleta do sêmen do macho e a deposição do sêmen é feita pelo homem. O restante do processo ocorre naturalmente, sem a interferência humana. Este método de reprodução tem várias vantagens, entre elas: o melhoramento genético mais rápido e mais fácil, permitindo a utilização de grandes touros em pequenos rebanhos, utilização de touros de outros países, com problemas de aprumos, mortos, velhos, entre outros entraves. Também tem o controle de doenças venéreas, o cruzamento entre raças mais facilmente e a prevenção de acidentes com vacas e com as pessoas, além de permitir ao homem um maior controle sobre o rebanho. Uma das desvantagens é que as taxas de fertilidade do rebanho não aumentam, pois como técnica onde o homem tem interferência, acaba ocorrendo alguns erros de observação de cio, descongelamento incorreto, inseminação no momento errado, entre outros. A transferência de embriões consiste na indução de superovulação de uma vaca superior, geneticamente à doadora, sua inseminação, retirada dos embriões do útero e reimplante desses embriões em vacas com alta habilidade materna, mas com valores genéticos medianos ou baixos, as receptoras. É uma excelente alternativa para aumentar a frequência de genes de determinadas vacas em uma população, o que antes só era possível para os machos. Dentro da inseminação artificial, também temos a inseminação artificial em tempo fixo, ou IATF. Essa técnica utiliza hormônios exógenos para fazer com que o animal entre em cio em um dia programado.
podendo assim inseminar vários animais no mesmo dia, além de diminuir a tarefa de observação de cio feita na inseminação artificial convencional. Vamos ver agora os métodos de melhoramento genético. Chamamos de melhoramento genético ao conjunto de procedimentos que visa aumentar a frequência de genes desejáveis numa população, reduzindo a frequência de genes indesejáveis. Os objetivos: aumentar a quantidade de produto, ou seja, aumentar a quantidade de indivíduos melhorados. Manter ou aumentar a qualidade do produto, reduzir custos de produção melhorando a eficiência. A seleção artificial é a escolha de indivíduos que sobrevivem e se reproduz feita pelo homem. A seleção pode considerar os seguintes aspectos: a seleção massal, que considera as características do indivíduo e o seu desempenho em comparação com os demais. A seleção genealógica considera nas características ou desempenhos dos antepassados. A seleção genotípica é aquela seleção baseada na capacidade do indivíduo transmitir à descendência algumas características ou aptidões desejadas. É a forma mais segura de escolher um indivíduo que vai ter o papel de melhorar o rebanho. Continuando falando dos métodos de melhoramento, temos o cruzamento. Cruzamento é o resultado do acasalamento entre animais de raças diferentes de uma mesma espécie, em composições muito variadas. O cruzamento é utilizado quando se pretende, por exemplo, criar animais leiteiros em uma região quente, só que as raças leiteiras não são adaptadas a este clima. O que se faz é cruzar a raça leiteira com a raça adaptada. Assim, o resultado do cruzamento é um indivíduo que produz leite mais do que a raça adaptada e é mais adaptada do que a raça leiteira ao clima quente. A partir do cruzamento de raças bem conhecidas, foram formadas algumas raças, como por exemplo o canchim, raça bovina de corte, que é fruto do cruzamento de charolês com Nelore aqui no Brasil. Através de cruzamentos, buscam-se dois objetivos principais: a heterose e ou complementariedade. A heterose pode ser definida como a diferença de comportamento para uma característica que está sendo avaliada entre a média da população de filhos cruzados, F1, e a média das raças parentais. Por exemplo, a raça G produz 2.000 kg de leite e a raça holandesa produz 5.000 kg de leite. Quando cruzados indivíduos dessas raças, obtém-se uma vaca F1 que produz 3.800 kg de leite. A heterose, neste caso, foi de 8,6%, ou seja, a vaca F1 produziu 8,6% a mais que a média dos pais. A heterose pode ser estimada pela seguinte fórmula, onde H2 é a percentagem de heterose, MF é a média dos filhos e MP a média dos pais puros. Além da heterose, nos cruzamentos ainda busca-se a complementariedade, que pode ser definida como a combinação de dois indivíduos que se complementam. Por exemplo, posso utilizar um touro de raça de corte no rebanho de vacas leiteiras para obter novilhas que apresentem aptidão leiteira e novilhos que podem ser utilizados para corte, evitando assim o descarte do bezerro macho. Vamos ver agora alguns sistemas de acasalamento, que são os tipos mais comuns de cruzamentos utilizados para aproveitar o efeito da heterose. Cruzamento simples ou industrial. Neste cruzamento, posso utilizar, por exemplo, a raça Nelore e cruzar com animais da raça Angus. Os filhos deste cruzamento vão todos para o abate, tanto machos quanto fêmeas. Tricross. Neste cruzamento, posso utilizar, por exemplo, a raça Nelore para cruzar com a raça Guzerá. Depois, os filhos deste cruzamento serão cruzados com a raça Angus. Cruzamento rotativo ou alternado. Neste caso, se usam dois rebanhos, onde, por exemplo, um se entora com um touro da raça Nelore e outro rebanho com touros da raça Guzerá.
A reposição de novilhas que se origina de cada touro se destina ao outro, ou seja, as filhas do Nelore se entoram com o Guzerá e vice-versa. Além desses sistemas de acasalamento, ainda temos os sistemas circulares, o sistema rotativo terminal e os sistemas sintéticos e o cruzamento absorvente. Os sistemas de acasalamento são ferramentas essenciais para o pecuarista obter rebanhos mais produtivos e mais adaptados. Além disso, ele ainda pode combinar outras técnicas de melhoramento genético, como, por exemplo, a inseminação artificial e a transferência de embriões. Bem, agora, gente, vamos para o próximo tópico. Nele falaremos sobre etologia.